Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos responder mais uma da caixinha de perguntas aqui, tá? Diz assim: gostaria de ter mais gente na intimidade com Deus. Verdade, né, irmãos? Então, eu quero trazer uma palavra aqui para vocês acerca desse tema, que está lá em Mateus capítulo 6, certo? Eu vou ler a partir do versículo 5, que diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Aí Jesus continuou: vocês orem assim. Aí ele ensinou, através da oração do Pai Nosso, como nós devemos orar. Como nós devemos nos chegar a Deus, nos achegar a Deus, né? Quais são os passos? Como que que a gente pode falar com Deus? Como que a gente pode se entrar na presença dele, né? E ser ouvido, né? Com temor, de uma maneira digna, de uma maneira sábia até, certo? Então, é, assim, glória a Deus, sabe, que tenha mais gente realmente com intimidade, porque ter intimidade com Deus é se relacionar com Ele 24 horas, é você acordar e a primeira coisa que você pensar é: Senhor, obrigado porque eu acordei, Senhor, obrigado porque o Senhor está comigo, né? Que o Senhor abençoe o meu dia, eu consagro esse dia a Ti, sabe, o meu trabalho, a minha família, coloco nas Tuas mãos, Senhor, livra a gente de todo o mal, sabe, e durante todo o dia a gente conversar com Ele, né? Senhor, me ajuda, eu tô com dificuldade nisso, Pai, me direciona, sabe, a gente todo tempo, não é querer usar o nome de Deus em vão, muito pelo contrário, é a gente saber que o Espírito Santo ele habita em nós, sabe? E então a gente tem um companheiro, a gente tem um amigo, a gente tem um consolador, né? Que vive conosco. Ele não é distante, ele não está distante, ele está perto, ele está aqui, dentro de nós, ele está caminhando conosco, ele está nos orientando a todo momento, ele está nos dando livramento, sabe? Ele está nos protegendo, nos guiando. Correto? Então, ter intimidade é isso, é a gente poder ouvir a voz de Deus a qualquer momento do nosso dia, a gente está sensível para escutar a voz do Espírito Santo, é a gente poder ter liberdade de falar com Ele e a gente não aceitar nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de condenação, é a gente estar a todo momento ligado no Espírito para que quando a gente errar, para que quando a gente pecar, a gente sentir realmente um arrependimento instantâneo da parte do Espírito Santo e a gente poder: Senhor, me perdoa, eu não queria ter feito isso, mas eu acabei fazendo, né? Me perdoa, né? Porque eu não quero mais, eu rejeito o pecado para poder ter comunhão contigo, para poder estar sempre caminhando contigo, perto de ti, para poder ouvir a tua voz, porque a tua presença, Senhor, é o que eu tenho de mais precioso, é o que eu tenho de mais importante, sabe? Então, glória a Deus que a gente tenha cada vez mais pessoas com intimidade, mas uma intimidade verdadeira com Deus, não uma falsa intimidade, né? Como a palavra disse aqui, daqueles que sobem nas sinagogas para querer aparecer, fazer orações extensas, com palavras difíceis, sendo que o coração tá longe de Deus, sabe? Sendo que tá querendo só aparecer. Então que a gente não seja algo de aparência, a gente seja algo concreto, a gente seja algo firme no relacionamento com Deus, sabe? Tanto dentro
da casa de oração quanto fora da casa de oração. Porque eu não falo nem fora da igreja, porque eu não considero o espaço físico da casa de oração como a igreja. A igreja somos nós. E o desigrejado não é aquele que está fora do templo ou fora da casa de oração, que não está frequentando. O desigrejado é aquele que não faz mais parte da igreja, é aquele que não faz mais parte do corpo de Cristo, é aquele que não tem mais o relacionamento, é aquele que está andando afastado, é aquele que está perdido, né? É aquela ovelha desgarrada, a ovelha perdida, é o filho pródigo que se afastou, certo? Esse é o desigrejado. O desigrejado não é aquele que deixou de ir no culto, ou porque ele não está indo no culto, ou porque aconteceu alguma coisa, está doente e não está indo, ou porque Deus tirou ele daquele lugar e disse que está preparando um outro lugar. Sabe, tem tantos motivos, diversos motivos. O mais importante é a gente nunca perder o nosso relacionamento com Deus, independente de qualquer coisa. Muitas pessoas se afastam da igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando realmente do corpo de Cristo. Se afastam de Deus por causa dos homens, por causa de um pastor, por causa de uma liderança, por causa dos cargos, por causa sabe, de tanta coisa pequena, e acaba perdendo a sua salvação porque dá espaço, né? Dá espaço para o orgulho, dá espaço para vaidade, para ganância, sabe? Para coisas que o diabo ele acaba colocando na cabeça de muito crente, acaba colocando uma falsa religiosidade, algo que nunca faz com que ele se aproxime de Deus, muito pelo contrário, que acaba afastando ele cada vez mais de Deus. Então, glória a Deus, para que cada um, Senhor, ora agora, Pai, em nome de Jesus, para que mais e mais pessoas venham ter essa intimidade contigo, Paizinho. Venham poder te chamar com nome carinhoso, sabe, de Pai. Venham saber que Tu és um Pai amoroso, que Tu és um Pai eterno. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa ser ouvido realmente pela Tua igreja de uma maneira intensa. E que tenha mais e mais bocas de Deus falando nesse mundo, para que mais e mais pessoas cheguem logo ao conhecimento da verdade que liberta, né? Como diz a tua palavra, conhecereis a verdade vos libertará. É isso que nós queremos, Pai. É isso que nós queremos para essas pessoas que estão ainda vivendo no mundo, para essas ovelhas perdidas, para essas pessoas que ainda não foram feitos filhos, mas que ainda são somente criaturas de Deus. Que elas precisam entender, elas precisam enxergar o plano de salvação. Porque Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que quer salvar a todos, sem distinção, sem raça, sem cor, sem sexo, sem idade. Amém? Então, que Deus abençoe tua casa, tua família, em nome de Jesus. Graça e paz.